Bien, perfecto. Ahora ya estamos grabando. Esta va a ser una tarde muy corta, una tarde de dos conferencias solamente. Eh, Vamos a tener a dos grandes especialistas con nosotros. En primer lugar, a Igor Espínola de França y después a Lourdes del Pino. A ver, perdonen que acepto. Bien. Mm, bueno, Igor es de Ponta Delgada, en la isla de San Miguel de Azores. Es arquitecto, ha dedicado buena parte de su vida a la atención, a la rehabilitación del patrimonio de su isla, en lo que tiene publicados trabajos de investigación. Es coordinador de cultura y de educación del Ayuntamiento de Lagoa, un municipio precioso de esta isla, ¿no? Donde hay que ir a comer peixe fresco, ¿sí? Y a visitar las cerámicas Vieira al menos, por lo menos que se pueda ir a hacer esas cosas allí. Y bueno, sin embargo, aquí lo tenemos por sus pasiones, que son la genealogía y la historia, de las que también ha publicado libros. Hoy nos va a hablar de los conflictos y de las alianzas que se establecen entre los primeros pobladores de la isla de Graciosa, una de las nueve, ¿no? Nueve que componen el archipiélago de las Azores, con el que tanto nos hermana, como decía ayer. Y bueno, él va a hablar en portugués, no va a hablar en portuñol, pero va a tratar de hablar despacio y creo que todos podremos entender lo que nos quiere transmitir. Muchas veces lo que nos va a transmitir nos llegará mucho más a través de los conceptos que de las palabras, ¿no? Así que adelante, Igor, bienvenido. Tienes tus 45 minutos y a partir de ahora soy tu mano para que me digas cuándo debo mudar. Muito obrigado, José António, e obrigado também à organização por me terem enviado este convite. Eu não sei se o som está bom, se preferem que seja mais alto ou mais baixo. ¿No? ¿Está bien? Conseguem ouvir bem assim? Sí. Muito bem. Esta comunicação que eu vou fazer agora, como disse o José António, refere-se aos primórdios do povoamento da Ilha Graciosa, que terão ocorrido no princípio do último quartel do século XV, portanto em 1475, por volta disso. Eu pedi ao Zé António para passar para a seguinte imagem. Obrigado. Portanto, nesta imagem nós temos uma árvore genealógica com a descendência do rei Dom João I. É o primeiro rei português da dinastia de Avis. Porquê? Porque esta dinastia é a dinastia que vai começar os descobrimentos. Na sequência da guerra que Portugal teve contra Castela, porque a última princesa da dinastia anterior tinha casado com o rei de Castela e, portanto, o rei de Castela achava que poderia ser o próximo rei de Portugal, juntando as duas monarquias. Este rei, Dom João I, que é um filho bastardo do último rei português, achou que também tinha direito ao trono e conseguiu vencer a sua facção e, portanto, tornou-se primeiro rei desta dinastia. E esta dinastia, depois das guerras que tem com Castela, celebra finalmente a paz e dedica-se aos descobrimentos. Nós podemos ver aqui nesta segunda linha, abaixo do rei Dom João I, estão os seus filhos. E um deles é o muito conhecido infante Dom Henrique, que é conhecido como o descobridor ou o navegador. E é este príncipe que estabelece em Lagos uma base a partir do qual se vão lançar as expedições de exploração marítima. O rei, primeiro o pai, Dom João I, e depois o seu filho primogênito, o rei que se segue, que é Dom Duarte,
é o que está aqui do lado esquerdo da árvore, estabelece para as novas terras um conceito que é o donataria. O donatário é sempre um membro da família real, mas ele delega num nobre da sua confiança a capitania. Portanto, o donatário não se desloca para as terras novas, vai um nobre da sua confiança que fica responsável por fazer o povoamento, para levar para lá os novos casais, para estruturar aquele território e para criar as novas sociedades que são construídas à semelhança daquilo que se passava no reino. Portanto, nós estamos a falar de uma sociedade do antigo regime estruturada em classes sociais diferentes, em que as terras, as melhores terras, a melhor quantidade das terras é entregue aos nobres. Depois, este infante, Dom Henrique, é um homem que se mantém solteiro. Ele nunca casa, não tem descendência, e ele, que era o senhor das ilhas, quando morre em 1460, transmite este senhorio ao seu sobrinho, o infante Dom Fernando, que é duque de Beja, que está na terceira linha e que é o irmão mais novo do rei Dom Afonso V. Este infante Dom Fernando e a sua mulher e prima, a princesa Dona Beatriz de Avis, são o casal, sobretudo ela, porque ele morre relativamente cedo, são o casal que vai impulsionar muito grandemente o esforço do povoamento das ilhas, nomeadamente as da Madeira e dos Açores, que é o caso que nos interessa mais. E vai ser um dos seus filhos que vai ser o rei Dom Manuel I, quando se extingue a linha de baronia que vinha do primo Dom João II. Eu pedi então ao José António para fazer o favor de passar para o próximo slide. Neste mapa nós conseguimos perceber porque é que os descobrimentos destes três arquipélagos, as Canárias, onde estão a maior parte dos participantes nestas jornadas, a Madeira e os Açores, são descobertas com alguma distância temporal. As Canárias eram até conhecidas há bastante tempo e há um conflito grande entre as duas coroas, portuguesa e espanhola, que ambas pretendiam a soberania sobre as Canárias, e só vem a ser regulamentado mais tarde com a celebração do Tratado de Alcáçovas. As Canárias, como podem ver no mapa, são bastante próximas de África, e as viagens de exploração a partir da cidade de Lagos, no sul de Portugal, vão-se fazer ao longo da costa. À maneira que avançam ao longo da costa para o sul, descobrem primeiro as Canárias. E ao regressar, porque as correntes marítimas e os próprios ventos impunham que se fizessem estas voltas, ao regressarem na volta pequena, descobrem o arquipélago da Madeira. Depois, mais tarde, à maneira que vão explorando para o sul, são obrigados a fazer voltas cada vez mais largas para regressar a Lagos. E ao fazerem a volta larga, descobrem os Açores. Entre a Madeira e os Açores, há uma distância de povoamento de cerca de uma geração. Ou seja, os filhos dos primeiros povoadores da Madeira aparecem a povoar os Açores como sendo a primeira geração de açorianos. Portanto, isto dá-nos uma ideia da distância em tempo que um e outro arquipélago tiveram para o esforço de povoamento da coroa. Cá em baixo tem todas as ilhas dos Açores, num quadro maior, conseguem ver, e nós temos as 9 ilhas, estão estruturadas em 3 grupos, e no grupo central vem a Ilha Graciosa, que é a ilha sobre a qual eu vou falar a seguir. Portanto, o povoamento começa em São Miguel e Santa Maria, no grupo oriental, que é o que está mais à direita, e depois, à maneira que as ilhas vão sendo descobertas, vai prosseguindo este esforço povoador, e, portanto, a Graciosa só é povoada já depois de ter sido povoada São Miguel, Santa Maria e a própria Ilha Terceira. Quando o infante Dom Henrique morre em 1460, no testamento dele, ele refere que a Terceira ainda não está povoada. E, portanto, isso dá-nos uma ideia do esforço que foi preciso fazer para, apenas 15 anos depois, já se documentarem os primeiros esforços de povoamento da Ilha Graciosa. Eu pedi então ao José António para passar para o próximo slide. Obrigado. Isto é uma fotografia aérea da Ilha Graciosa. É uma ilha pequena, são cerca de 60 km²,
E esta pequenez também nos vai dar algumas pistas sobre os conflitos que se vão seguir no seu povoamento, porque nós estamos a falar de uma sociedade do antigo regime onde a posse da terra era o primeiro sustentáculo da sobrevivência nestas paragens que, eu recordo, eram paragens virgens. Estas ilhas eram virgens, não tinham qualquer ser humano a habitá-las quando os portugueses cá chegaram. Nas Canárias, quando chegaram os primeiros descobridores, encontraram povos que aí viviam, os guanches, certo? Mas aqui nos Açores não havia nenhum povo. Portanto, nós estamos a falar de um território virgem que teve que ser gradualmente desbravado para ser depois transformado num território que pudesse receber a atividade humana. Aqui, junto deste ilhéu que fica sensivelmente a meio da ilha, há um ilhéu pequenino aqui do lado direito, sensivelmente a meio da ilha. Eu não consigo apontar com o meu rato. Essa zona é a zona da praia, onde se fixaram os primeiros povoadores. Fixou-se nesta zona o primeiro capitão, Duarte Barreto, que era cunhado do Vasco Gil Sodré, que é um dos indivíduos que nós vamos analisar, que se vai envolver neste conflito pela posse da ilha com o capitão que vem a seguir. Portanto, eles fixam-se primeiro aqui e eram duplamente cunhados. Este Duarte Barreto era casado com uma irmã do Vasco Gil Sodré e, por sua vez, o Vasco Gil Sodré tinha casado em primeiras núpcias com uma irmã do capitão e era o seu lugar-tenente, era o seu homem de confiança. Mais a norte, nesta zona mais em cima, onde há uma baía muito fechada, é a zona de Santa Cruz, onde se vai fixar o segundo capitão, Pedro Correia da Cunha, que é o outro homem que intervém no conflito com o Vasco Gil Sodré, e nós vamos perceber a seguir porque é que este conflito se vai gerar. Podemos passar então para o segundo slide. Este slide permite-nos perceber qual era a ascendência do Duarte Barreto, que é o primeiro capitão do Donatário da Graciosa. Portanto, ele é filho de um nobre, Vasco Anos do Couto, que era escrivão dos Feitos e Cisas de Montemoro Novo, em Portugal. Tinha uma irmã, Iria Vaz do Couto, que aqui está, casada com Vasco Gil Sodré. E o Duarte Barreto, casado com a irmã de Vasco Gil Sodré, Antónia Sodré. No período das guerras peninsulares que antecedem a celebração do Tratado de Alcócevas, o que dizem os relatos antigos é que um frade, incomodado com a tirania que o capitão Duarte Barreto exercia sobre a população da ilha, porque é importante perceber que estes capitães do Donatário representavam o senhor da ilha e tinham todos os poderes, com exceção do poder de decretar a pena de morte e a amputação de membros. Mas, de resto, tinham todos os poderes. Eram eles que distribuíam as terras, acompanhados pelo almoxarife. E, portanto, isso dava-lhes um extraordinário poder numa sociedade que era uma sociedade agrícola. Este frade, o que contou histórias antigas, é que este frade se queixava amargamente, ele e outras pessoas que pertenciam a esta comunidade, esta pequena comunidade da Graciosa, da tirania que o capitão exercia, e ao ver passar uma armada castelhana, deu-lhes sinais. Portugal e Castela estavam em guerra, os castelhanos aproximaram-se, desembarcaram, aprisionaram o capitão Duarte Barreto, levaram-no e ele nunca mais apareceu. Nós não temos a certeza que isto seja verdade, mas é o que dizem os cronistas antigos. O que se sabe é que ele desapareceu efetivamente. E o Vasco Gil Sodré, que era o seu lugar-tenente, achou que, tendo desaparecido o cunhado e não tendo este cunhado filhos, pediu ao rei para ser o próximo capitão do Donatário da ilha, porque, entretanto, tinha decorrido algum tempo. Só que a história não lhe vai ser muito favorável. E nós vamos passar, então, ao slide seguinte para perceber o que é que aconteceu a seguir. Paso a la siguiente. Faz favor. Sí, es que estoy tratando de entrar en el otro ordenador mientras tanto, perdón. Ok, obrigado. Pronto, neste slide nós temos então, aqui já nos aparece Pedro Correia da Cunha, que era também um nobre, até de uma estirpe mais antiga do que o Vasco Gil Sodré, porque ele é senhor de Farelães, ou seja, é senhor de uma honra muito prestigiada, uma torre e honra muito prestigiada na Idade Média portuguesa, e
era casado com uma senhora que era filha do capitão do Porto Santo. Portanto, a pequena ilha que fica junto da Madeira, que é um italiano que se chama Bartolomeu Prestrelo. Este italiano casou 4 vezes e do seu terceiro casamento teve uma filha, Iseu Prestrelo de Mendonça, que casou com o Pedro Correia da Cunha. Depois do 4º casamento tem um outro Bartolomeu Prestrelo e tem também uma outra filha, Filipa Muniz, que é casada com uma personagem que nós todos conhecemos, que é o Cristóvão Colombo, o descobridor e explorador das Américas. Portanto, isto dá-vos uma ideia do contexto social e do contexto familiar em que esta família se move. O Pedro Correia da Cunha, quando o sogro morre, o cunhado, Bartolomeu Prestrelo, era uma criança e, portanto, não tinha capacidade para tomar conta da capitania. O que ele propõe à madrasta da sua mulher é comprar a capitania e o rei autoriza e vende-lhe a capitania. Só que o que é que acontece? Quando o seu cunhado, Bartolomeu Prestrelo II, atinge a idade adulta, sente que foi roubado e quer ser ele o capitão do Porto Santo. Escreve ao rei a pedir a anulação do negócio. E o rei, passados aqueles anos todos, anula o negócio. Mas coloca-se aqui um grande problema, porque o Pedro Correia da Cunha, sendo um nobre, era um nobre que tinha alguma influência e tinha ligações familiares na corte, ficava, de repente, desapossado de um senhorio. E ele, então, resolve atribuir o norte da Ilha da Graciosa para onde ele se vai fixar, em Santa Cruz. E eu recordo que é uma ilha de 60 km², uma ilha pequena, e isto vai estar na origem do conflito que se vai seguir e que nós já vamos falar a seguir. Portanto, eu pedi ao Zé António para passar para o próximo slide. Aqui temos uma ideia da cronologia do que acontece. Portanto, a 6 de agosto de 1459, Pedro Correia da Cunha, adquire a capitania do Porto Santo à madrasta da sua mulher, era aquilo que eu tinha referido há pouco. Em 1460 morre o infante Dom Henrique, portanto, logo um ano depois. E o senhorio das Ilhas é herdado pelo seu sobrinho, o Duque de Beja, o infante Dom Fernando. A 15 de março de 1473, Pedro Correia da Cunha perde a capitania do Porto Santo, porque, entretanto, o seu cunhado tinha atingido a maioridade e tinha escrito ao rei a dizer que se sentia injustiçado e queria assumir os seus direitos. Por 1475, Pedro Correia da Cunha vem fixar-se na Graciosa e é-lhe concedida a capitania do norte da ilha. Entre 1474 e 1479, decorre a guerra entre Dom Afonso V, que tinha casado em segundas núpcias com a princesa Joana, a Beltraneja, prima da rainha Isabel Católica, e esta guerra estabelece entre Dom Afonso V, que queria ser rei de Castela também, pelo casamento que tinha feito com a princesa castelhana, e os seus primos, os reis católicos, que se opunham a que ele subisse ao trono de Castela. E é neste período que desaparece o capitão da Graciosa, Duarte Barreto. Em 1480, celebra-se o Tratado de Alcáçovas. Portugal reconhece a soberania de Espanha sobre as Canárias, isto entre outros aspectos. Eu resolvi aqui salientar esta questão porque é uma questão que importa, sobretudo, aos participantes das jornadas. E em 1485, 5 anos depois, o rei português confere a concessão de toda a Graciosa ao Pedro Correia da Cunha. E isto coloca logo à partida aqui um conflito grande, porque o Vasco Gil Sodré já tinha pedido para si a capitania. Primeiro vê o norte ser cedido ao Pedro Correia da Cunha e depois vê toda a ilha ser cedida ao Pedro Correia da Cunha e ele tornar-se um subalterno numa ilha onde ele achava que tinha direito ao senhorio. Passamos então a seguir ao próximo slide, se faz favor. Esta dá-nos uma ideia da descendência do Vasco Gil Sodré. Ele tinha casado em primeiras núpcias, como eu vos disse, com uma irmã do Duarte Barreto, mas esta senhora morre cedo, ele não tem filhos dela, casa em segundas núpcias com a Beatriz Gonçalves, que é a sua segunda mulher, e tem uma série de filhos. E numa ilha pequena, que eu já referi várias vezes, é uma ilha com apenas 60 km², os nobres não eram muitos. E há logo uma tentação de, por um lado, sanar este conflito, casando filhos de uns com filhos de outros, mas o Pedro Correia da Cunha, que
tinha uma genealogia muito antiga e que se sentia o novo senhor da ilha, considera que o Vasco Gil Sodré não tinha categoria suficiente para casar os seus filhos com os filhos dele. E isto coloca logo à partida uma agravante no conflito que já vinha de trás, que estava relacionado com a posse da capitania. O Vasco Gil Sodré, nomeadamente o seu filho mais velho, tinha-se apaixonado por esta senhora, Dona Briolanja da Cunha, que era filha do Pedro Coelho da Cunha. E como já tinha havido inclusivamente escaramuças com armas brancas, com tentativas de rapto à noite, numa ilha pequena, imaginem bem a tensão que não deveria ser neste tempo. O Diogo Vaz Sodré escreve ao armeiro Mor em Lisboa e pede que ele lhe envie a confirmação de que ele pertence à nobreza e que mostre, para ele poder mostrar ao seu potencial futuro sogro, o Pedro Coelho da Cunha, as suas armas familiares. Por outro lado, o Duarte Correia da Cunha, que era o filho do Pedro Coelho da Cunha, vem a apaixonar-se também pela Messia Vaz Sodré, ou seja, uma filha também do Vasco Gil Sodré. E isto vai-nos permitir, o que vai permitir desbloquear e atenuar estas tensões é a confirmação do armeiro Mor que estes Sodré também eram nobres e que tinham direito a brasão. Então eu pedia que se passasse para o slide seguinte. Passaram dois, Zé António. Tem que ser o de cima. Pasé dos, sí, 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 perdón. A ver. Obrigado. São as armas dos Sodré que foram enviadas pelo armeiro Mor e que foram reconstituídas através de uma descrição. Não havia já a figura, mas havia uma descrição das armas. Elas foram reconstituídas e constam de uma obra publicada pelos genealogistas Jorge Forjás e António Maria Mendes. Passamos então à seguinte imagem. Foi com base neste reconhecimento da nobreza desta família Sodré que então se puderam celebrar os dois casamentos entre dois filhos do Vasco Gil Sodré e dois filhos do Pedro Coelho da Cunha. Podíamos passar à imagem seguinte. Pode-se passar, já, António, à imagem seguinte, se faz favor. Creo No, que esa había fue la pasado, última. sí, sí, pero había puesto esta, ¿no? ¿Te Não, é a refieres? número 10. Exatamente, é esta. Obrigado. Vale. Esta. Pronto. Esta árvore de descendência dá-nos uma ideia da descendência imediata do capitão Pedro Coelho da Cunha. Hoje em dia, há muita gente na Graciosa que descende por várias linhas, quer do Pedro Coelho da Cunha, quer do Vasco Gil Sodré. Nós não vamos desenvolver essa descendência até a atualidade, porque isso não nos interessa. O que nos interessa perceber, e eu quando faço estas reconstituições genealógicas tenho sempre uma preocupação, em virtude da minha formação como arquiteto, é perceber que impacto é que estas famílias tiveram no território. E eu, quando faço estas reconstituições, faço reconstituições sociais de época. Não me interessa fazer apenas as reconstituições genealógicas das famílias da nobreza. Faço de todos os status sociais que viviam naquela ilha dentro do período em análise. Os períodos que eu tenho trabalhado são os períodos desde o povoamento até aos finais do século XVIII, portanto, aos finais do Antigo Regime. E o que é que aconteceu na Ilha Graciosa? Eu não sei, há uma palavra que eu não sei se existe em espanhol, que é o vínculo, ou morgadio. Morgadio. Eu vou explicar. O morgadio era uma forma que as famílias da nobreza tinham de concentrar os bens, as suas terras, numa única linha, que normalmente era o primogênito varão. Portanto, vinculavam estas terras todas que só se podiam transmitir na sua linha. Sí, Os outros filhos... El mayorazgo, lo están poniendo por aquí los compañeros. Muito bem, obrigado. Mayorazgo en español. Muito obrigado. Nós chamamos morgadio, ou morgado. É parecido. Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Estas famílias que vão concentrar os bens, há muito pouca terra, como nós vimos,
concentram os bens, e à maneira que concentram os bens, e como havia uma grande vinculação da Ilha Graciosa à Ilha Terceira, que era a ilha principal, onde estava a capital dos Açores, vão começar a casar-se para a Terceira e, em determinada altura, há uma deslocalização das linhas vinculares, as que administravam as terras, para a Terceira, para a Angra, que era a capital. E na Graciosa vão ficar linhas, que também são descendentes destes nobres, mas que vão gradualmente empobrecendo, porque já não tinham terras. E, portanto, nós conseguimos encontrar, ainda no período do Antigo Regime, vamos conseguir encontrar personagens importantes, socialmente bem colocadas, na descendência imediata dos capitães e dos primeiros povoadores, mas encontramos também, em paralelo, pessoas que decaíram ao ponto de chegarem a ser pescadores e de já não terem nenhuns bens em terra e de viverem muito pobremente. São essas linhas, precisamente, que são as mais desafiadoras, porque os genealogistas do século XVIII, do século XVII e século XVIII, quando começam a construir estas linhagens genealógicas, vão sistematicamente ignorando os parentes pobres que não lhes interessava referir, porque eles, de alguma forma, envergonhavam a honra familiar. E por isso essas linhas são as que desafiam mais hoje em dia reconstituí-las. Nós aqui podemos ficar com uma ideia das ligações que vão sendo feitas na descendência do Pedro Coelho da Cunha. É importante perceber que, à semelhança do que aconteceu com Vasco Gil Sodré, a descendência do Pedro Coelho da Cunha também vai perder a capitania e vai perder na geração imediatamente a seguir ao Pedro Coelho da Cunha. Nós temos aqui o Duarte Coelho da Cunha, que é o seu filho primogénito e herdeiro da capitania. Ele casou 2 vezes, a primeira com Catarina de Ornelas da Câmara e a segunda mulher, Messia Vaz Sodré, que era uma filha precisamente do Vasco Gil Sodré, que nós referimos há pouco, e ele não tem filhos. Era provavelmente um homem estéril, porque casou 2 vezes e não tem filhos de nenhuma mulher. E quando ele morre, ele vai para Lisboa, doente, e fica hospedado em casa do Marechal Coutinho, que era seu parente e que era um cortesão muito próximo do rei. Quando ele morre em Lisboa, a notícia da sua morte demora muito tempo a chegar à Graciosa. E quando chega à Graciosa, o seu irmão, Jorge Coelho da Cunha, que era o lugar-tenente, e é de quem descende uma quantidade de pessoas ainda hoje em dia, pede ao rei a capitania. Só que o Marechal Coutinho, que tinha recebido o Duarte Coelho da Cunha na sua casa em Lisboa, já tinha pedido isso ao rei, alegando que o Duarte Coelho da Cunha não tinha filhos, o que era verdade. E o rei concede-lhe a capitania, e, portanto, a capitania volta a sair desta família. Portanto, as 2 famílias que se mantêm na Graciosa com descendência acabaram por ser expoliadas da capitania. Eles têm muitos descendentes, eu aqui só incluí esta linha para ficarem com uma ideia das ligações que vão sendo feitas. Uma filha do Jorge Coelho da Cunha, que é esta senhora, Dona Filipa da Cunha, casa com Gonçalo Ferreira de Teve. E o seu filho, Estevão Ferreira de Teve, é nem mais nem menos do que o provedor das armadas em Angra. Angra era a capital dos Açores e o provedor das armadas era um dos cargos mais importantes que se podia ter nos Açores, porque era o homem que recebia as armadas que vinham das Índias, com tudo, especiarias, com ouro, com a prata, e que a encaminhava depois para Lisboa. E, portanto, era um homem que enriquecia extraordinariamente, porque Angra era o grande porto de recepção das armadas que vinham do Oriente e das Américas. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para vos contar sobre esta história. Como ela acabou por acabar mal para ambas as famílias, mas pelo menos o conflito de alguma forma atenuou-se. Eles conseguiram casar os seus filhos e conseguiram ter muitos descendentes que ainda hoje têm com certeza muito orgulho em descender destas personagens tão extraordinárias. A seguir tenho um slide com a bibliografia e estou disponível para se alguém quiser colocar alguma questão para responder. Penso que não ultrapassei o tempo que me tinha sido destinado. Acabo de quitar la bibliografía. Si alguien quiere que la vuelva a colocar, la coloco. Bueno, podemos empezar con las preguntas. Muchísimas gracias, Igor. Muy obrigado. Ha sido fantástico, de verdad. Obrigado. Me piden que vuelva a poner la bibliografía, la vuelvo a poner.
E o José António, se alguém estiver interessado em receber o PowerPoint, o José António pode enviar o PowerPoint. Sí, puedo. A ver, ahora, ¿se ve? Sí, ¿verdad? Vale, puedo compartir entonces el PowerPoint. Vale. Me dicen cuando quieran que lo quite para poder comenzar a preguntar. Vale, voy a dejar de presentar, ¿vale? Bueno, perfecto. A ver si hay alguna pregunta en el chat. En el chat te están felicitando. Obrigado. No es posible tener la exposición en castellano. Si necesitan el PowerPoint, podemos hacerles llegar el PowerPoint, pero creo que se ha entendido perfectamente la conferencia. A ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, una pregunta. Estas dos familias llevan consigo grupos de personas para poblar Graciosa, o la población que se establece es la que se crea a partir de las dos familias. Levam população consigo e levam população de todos os estratos sociais, nobres, parentes e amigos, que são sempre os que recebem as melhores terras e a maior quantidade de terra. Aliás, há uma carta do rei Dom João I que chegou aos nossos dias que refere precisamente que nas terras novas há que ter cuidado na distribuição delas para que sejam as pessoas de maior qualidade a receberem as melhores terras e aquelas em maior quantidade. Portanto, não há dúvida nenhuma sobre como é que a distribuição é feita. Mas são levados carpinteiros, calafates, portanto, todas as profissões mecânicas, pequenos possuidores de terra também, que também vão receber pequenas dadas. Portanto, é toda uma sociedade que é transferida para a ilha, para a povoar. E estas dadas são feitas num regime muito interessante. São cortadas fatias de terra perpendiculares à linha de costa para poderem apanhar 3 níveis de terra. Uma mais baixa junto da costa onde se constroem as habitações, depois uma intermédia para a exploração agrícola e a mais alta, que vai sempre até à comieira da ilha, portanto à zona mais alta da ilha, ao cume da ilha, para a exploração florestal. Portanto, para garantir que as terras são autossuficientes e que todas elas têm diversidade de exploração. O rei concede estas terras com a obrigação de eles as desbravarem, portanto, de as tornarem produtivas no prazo de 5 anos. Se não conseguirem fazer isso em 5 anos, as terras revertem para a coroa e podem ser atribuídas a outro povoador. Muy bien, ¿no? Es muy interesante. Desconocía esas características. O sea que la estructura fue perfecta. Exatamente. Em teoria, deviam ser parcelas retas, mas a verdade é que nós temos vindo a conseguir reconstituir e vemos que os marcos geográficos foram importantes. Por exemplo, a existência de ribeiras funcionava como uma fronteira, por exemplo, ou a existência de uma montanha. Portanto, a montanha podia também funcionar como uma fronteira e, por isso, os limites não são sempre tão retos como na teoria deveriam ser. Eles vão se adaptando ao território. E por isso é que é interessante, ainda hoje é perceptível em algumas áreas das ilhas, perceber, quando nós vemos as fotografias tiradas por satélite, perceber como é que o território foi estruturado para as grandes dadas de terra. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, la cantidad de líneas trazadas con piedras que dividen todavía. Exatamente. Porque, perfecto. por exemplo, no Pico, a Ilha do Pico, é uma ilha muito curiosa. Claro. Tem todas aquelas corraletas de vinho, que é a paisagem classificada como de interesse internacional, a paisagem da Unesco,
e o pico é povoado primeiro pelo lado sul e depois pelo lado norte e só mais tarde pelo lado virado para o Faial. O sul e o norte têm ribeiras e têm elevações, têm montes e pequenas montanhas. E, portanto, aí a estruturação das dadas é mais irregular. No lado do Faial, como não há ribeiras e como o território é mais plano, aí nós vemos claramente as dadas cortadas em retas perpendiculares à ilha do Faial, porque no caso do Pico, o capitão vivia no Faial. E, portanto, ele dá as terras a famílias nobres do Faial e vão cortando as terras como se estivessem no Faial e estavam a olhar para o Pico. Qué fuerte. Sí, sí, es muy interesante. Hay una pregunta que te traslada Iñaki. Dice que si se podría plantear en un futuro hacer un estudio de ADN entre los actuales habitantes de Graciosa para comprobar los segmentos comunes entre la población actual que remitan a um passado comum. Sim, isso já há alguns estudos de ADN feitos no âmbito da Universidade dos Açores e há uma coisa curiosa que eu não referi, mas penso que poderá ser interessante para os participantes das jornadas, é que há uma família, que é uma família verdadeiramente atlântica, que são os Betancourt, que foram vice-reis das Canárias, e algumas linhas destes Betancourt vêm-se fixar na Terceira, na Graciosa, no Pico, no Faial, e, portanto, hoje em dia há muita gente que descende e que, portanto, tem muitos parentes, com certeza, nas Canárias, através desta família e de outras, com certeza. Esta é mais fácil de localizar, de identificar documentalmente, porque era uma família da nobreza. Mas as famílias mais simples, essas que também vieram das Canárias para a Madeira e da Madeira para os Açores, podem hoje, sem documentos, podem hoje ligar-se através do ADN, que é no fundo, uma prova científica, não é? Uhum. Não existindo o que os anglo-saxónicos chamam o paper trail, existe o ADN que pode confirmar essas ligações familiares. Sí, sí, muy interesante. Otra pregunta, dicen que si las líneas rectas es una costumbre portuguesa, porque en Cuba, por ejemplo, la división de las tierras se hacía de forma circular. Pois, eu não conhecia o modelo de distribuição de Cuba. Aqui, a orientação nas nossas ilhas foi sempre essa. A linha reta do mar para a cordilheira da ilha. Uhum. E é o mesmo sistema que vai ser usado no Brasil. Portanto, é um sistema que é implementado em todo o Império Português. As capitanias brasileiras também vão seguir essa norma. Una cosa más, hay listas de pobladores que acompañaron a cada uno de las dos familias o no. Eu não percebi. Lista? Sí, un listado, Sim, nós conhecemos familiares, conhecemos linhas que se vão cruzando, líneas, sobretudo sí. as linhas do Pedro Coelho da Cunha, porque ele vem acompanhado de italianos, de parentes da mulher, e são famílias da nobreza. Nós só conseguimos recuar tão longe a essas famílias da nobreza, porque como eram famílias com mais distinção social, documentavam-se mais, transmitiam bens, tinham testamentos e, portanto, à maneira que vão documentando as suas vidas e transferindo os seus bens para as gerações subsequentes, nós conseguimos segui-los. As famílias mais simples, que também vieram, essas é muito difícil. Consegue-se em algumas, mas é muito mais difícil. Preguntan por aquí que si hay registros eclesiásticos y desde qué año, y si hay algo digitalizado. Sim, os registros estão digitalizados no Centro de Conhecimento dos Açores
desde os mais antigos até 1900, se não me engano, 1910 por aí. E a Graciosa tem 4 freguesias. As mais antigas são a Praia, onde se fixou Vasco Gil Sodré, e Santa Cruz, onde se fixou Pedro Coelho da Cunha. Depois Santa Cruz divide-se numa outra freguesia que dá origem à Guadalupe, e a Praia divide-se e dá origem à Luz também. Portanto, faz as tais 4 freguesias. E elas devem ter começado, todos estes registros tornam-se obrigatórios a partir do Concílio de Trento. Portanto, são obrigações tridentinas. E, portanto, eles começaram a produzir-se nessa época. Só que a verdade é que se perderam, porque nós, nas ilhas, temos um clima que é muito agressivo para os papéis antigos. Muito úmido e salino. E, portanto, muitos deles perderam-se. E, portanto, os mais antigos sobreviventes são os da Praia, que são registros de casamentos do século XVI, ou seja, que estão já a um século do povoamento. Portanto, este primeiro século do povoamento perdeu-se. Claro. Só não se perdeu para as famílias da nobreza, porque essas documentavam-se de outra forma. E, portanto, esses nós conseguimos recuar. Publicaste un libro de Graciosa sobre el poblamiento de Graciosa, ¿no? Eu publiquei um livro sobre o povoamento do Pico. De Pico. E estou a trabalhar. Vas a publicar el de Vou el de publicar no Graciosa. próximo ano um livro sobre o povoamento da Graciosa. Vale, era porque hay una pregunta de Henning que busca a Manuel Ignacio Melo de Pimentel, nacido en 1791, hijo de Joaquina Rosa Betancourt y Franco Pimentel, de Praia, en Graciosa. Si quieres, te puedo enviar los datos de este señor que busca a esa familia. Está bem. Ahí. São pessoas da Graciosa que foram viver para as Canárias? No, Henning vive en Jamaica. ¿Es posible? No lo sé, no sé si me contestará. A ver. No sé si contesta ahora. En Honduras, perdón, en Honduras, es verdad. En Honduras. Habíamos hablado ayer. En Honduras. Sí, exacto. O sea que, bueno. Muito bem. Nada, que Manuel fue el que emigró a Honduras. A Honduras, incrível. Sí. Bueno, te enviaré el dato y Os dados, si los tienes sim. por ahí. Posso ver sería se tem fantástico. alguma coisa que interesse. Sí, exacto. O sea que sería estupendo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacerle a Igor. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por... ¡Ay! Una más. Dice que si el aislamiento de Graciosa, ¿cómo ha afectado la variante? En el habla. ¿Cómo ha afectado la variante portuguesa que se habla en Graciosa? Si se habla de una forma diferente al mantener ese aislamiento. Não, todas as ilhas têm particularidades de Exacto. sotaque, Sí. mas é perfeitamente perceptível. Não é suficientemente diferente para não se entender. Mas isso acontece em todas as ilhas. E mesmo em algumas ilhas, como é o caso das ilhas maiores, como esta em que eu vivo, a ilha de São Miguel, há particularidades de sotaque dentro da própria ilha. Sí, doy fe. Sí. Es cierto. De todas formas, tienen una forma de hablar que permite más o menos comprender en unas zonas y en otras quedarte así esperando a ver si lo entiendes o no. Pero bueno. Eu às vezes faço isso, às vezes tenho dificuldade. Há aqui uma zona do norte da ilha que tem um sotaque muito acentuado e às vezes tenho dificuldade em perceber o que é que estão a dizer. Tenho que estar mais atento para perceber o que é que eles estão a dizer. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, no te molestamos más. É um prazer. Ha sido también un placer por nuestra parte. Nada, si te quieres quedar con nosotros hasta el final, estupendo. Y si no, ya te liberamos. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, Igor. Y bueno, quedamos a tu disposición.
Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Gracias.